Olá a todos. Nuno Paes Ministro é arquiteto há mais de 20 anos, sendo responsável por diversos projetos na área da habitação e reabilitação, principalmente na região da Grande Lisboa. Hoje está aqui connosco para partilhar a sua visão sobre o papel da arquitetura e o que se pode esperar da mesma no futuro. Nuno, bem-vindo. Obrigado. A arquitetura é a gênese, o ponto de partida de um projeto. E tendo isto em conta, que papel é que a arquitetura pode desempenhar na construção sustentável? A arquitetura é a primeira fase do projeto, mas não é a única e não é um trabalho unipessoal. Portanto, depende do arquiteto, obviamente. Portanto, a parte da sustentabilidade depende do arquiteto introduzir no projeto, mas depende também dos engenheiros, do promotor, que é essencial. Portanto, para onde é que leva, o que é que quer do próprio produto. Depende da legislação também, tanto das regulamentações. Não é uma coisa, não é o arquiteto dizer isto agora vai ser sustentável. Isso não existe. Existe uma vontade toda de um colégio de pessoas que podem ou não fazer com que o projeto seja sustentável ou com que o projeto seja somente economicamente viável, porque a sustentabilidade acaba sempre a achar um bocadinho as pessoas acham que fazer uma coisa bem feita demora mais tempo e fica mais caro do que fazer aquilo que andaram a fazer durante os últimos 40 anos. É uma forma de pensar. A sustentabilidade, por exemplo, para mim, passa muito mais pela reabilitação do que por construir bairros novos, por construir edifícios novos. Não tem nada contra os edifícios novos. Obviamente, eu tenho feito quase só reabilitação, maioritariamente, dentro de Lisboa, mas se nós pensarmos em todo o parque habitacional que foi feito a partir dos anos 60 e que está degradado, que tem janelas com vidros simples, que tem umidades, que não tem nem condições de habitabilidade para a maior parte das vezes das pessoas, e se calhar estamos hoje em dia em algumas zonas satélites de Lisboa com situações de vivência semelhantes àquelas que eu assisti em 2000 no Bairro Alto e na Bica, que agora são casas de luxo, e que na altura, eu cheguei a fazer vistorias para projetos que estava a desenvolver para a Câmara de Lisboa. Eu fiz no início do século, em 2001, 2 até 2005, fiz vários projetos para o Bairro Alto. E eu cheguei a entrar em apartamentos maravilhosos, com tetos de saia e camisa do século XVII autênticos, nunca tocados, com painéis de azulejo de palácios, porque havia alguns edifícios que eram palácios transformados em apartamentos, em que chovia lá dentro. Portanto, e hoje em dia nós não temos isso, portanto, se calhar temos ainda um ou dois exemplos, mas temos maioritariamente o Centro Histórico de Lisboa reabilitado, mas temos, se calhar, a periferia toda com este género de problemas. E a sustentabilidade, para mim, passa também por aí. Portanto, passa por saber o que é que tem que se fazer. Será que vale a pena fazer mais, não sei, mais um bairro, ou será que vale a pena ir reabilitar um dos bairros à volta de Lisboa que estão já a ficar muito degradados, porque a própria construção nessa altura não era muito boa. Portanto, os anos 70 não foram famosos por ser boa construção. Depois há aquela questão da sustentabilidade dos materiais, que é aquilo que toda a gente fala. Portanto, há o bambu, que é muito sustentável, já toda a gente percebeu que não é, porque depois há uma pegada, quer dizer, o bambu cresce realmente muito depressa, é verdade. Mas depois o bambu cresce depressa e que é bom para a construção não é um bambu sustentável para o planeta. Portanto, dizemos, usamos bambu e é muito sustentável, pode eventualmente até ser uma grande mentira. Mas o bambu também, se for pensarmos na madeira do norte da Europa para chegar a Portugal, qual é a sustentabilidade do caminho até chegar cá? Então, sustentabilidade é uma coisa que toda a gente fala. Eu não percebo também assim, se calhar, tanto de sustentabilidade quanto isso. Tento ir evoluindo. Agora, acredito que a sustentabilidade não passa só por aquelas grandes parangas que hoje em dia se põem, que se toda a gente tem produtos sustentáveis, toda a gente é sustentável. Eu acho que, ultimamente, cada vez que se vê um post, o post acaba com sustentabilidade. E a maior parte das vezes é bonito dizer sustentabilidade, não quer dizer que as coisas sejam sustentáveis. E é depois a parte final, que é aquela que eu acho que é importante, que é o cliente tem que premiar a sustentabilidade. Ou seja, toda a gente constrói para o cliente, seja eu quando faço um projeto para um cliente privado em que estou, obviamente, a fazer a casa dos sonhos dele. Ou seja, eu, enquanto estou a fazer um projeto para um promotor, o promotor está a construir para um cliente final que quer comprar. E, portanto, é importante educar o cliente para que queira e que pague para ter um edifício sustentável, um apartamento num edifício sustentável, e, portanto, premiar-se os próprios promotores que valorizam a sustentabilidade, porque não é sustentável uma casa feita em betão e aço que está forrada com 2 centímetros de madeira. É verdade, nós olhamos e é toda madeira, bonitinho. Mas aquilo de sustentabilidade não tem nada. Portanto, eu acho que
no fim, e porque, na verdade, este negócio é um negócio que acaba no cliente final que compra ou não os apartamentos, ou o cliente final que manda construir as moradias, e portanto, é importante que o cliente final valorize essa sustentabilidade. Eu não sei se isso ainda acontece. Pegando precisamente naquilo que está a dizer agora, a questão da sustentabilidade é uma questão do futuro, mas também do presente. A Bienal de Arquitetura de Veneza em 2023 vai ter como tema o Laboratório do Futuro. O que é que, na sua opinião, e tendo em conta a sua experiência, se pode esperar da arquitetura num futuro próximo? A Bienal de Arquitetura sempre foi futuro, sempre foi, quer dizer, a Bienal de Veneza é futuro, sempre foi, desde que abriu, sempre foi um mostrar a modernidade, um mostrar tudo o que era o futuro, aquilo que as pessoas ainda não estavam habituadas, tudo o que era a vanguarda. Isto aconteceu com as artes plásticas, que é a Bienal mais antiga. A partir dos anos 80 que aparece a Bienal de Veneza de Arquitetura, a Bienal de Veneza também sempre mostra o que é moderno, o que vai ser o futuro. Eu acho que este ano, eu não conheço bem o trabalho da curadora, da Leslie Loco, mas sei que é uma escocesa, arquiteta, escritora, mas que é escocesa de origem ganense, portanto é uma pessoa, uma mulher africana, de origens africanas, que está preocupada com o futuro, mas também o texto tem a ver com a igualdade, com a justiça do mundo, da humanidade. Portanto, é um futuro, no caso dela, isto não é o futuro propriamente, eu acho que a Bienal, eu não sei, ainda não abriu, acho que a Bienal vai mostrar aquilo que será um futuro da justiça da humanidade em termos de arquitetura. Portanto, não é propriamente, não é uma Bienal para mostrar as Hadith, quando era, é uma Bienal para mostrar um futuro da arquitetura enquanto uma coisa mais justa. Repare, ela própria, sendo escocesa de origem africana, para ela será muito mais injusto o mundo todo do que para nós, que vivemos sempre na Europa com todas as dificuldades, mas muito mais confortáveis. Portanto, eu acho que o futuro tem aí, mas repara, nós estivemos muito mais próximo da Trienal da Arquitetura de Lisboa, que o tema é terra, que o tema é transformar a cidade máquina para a cidade orgânica. Portanto, isto é importantíssimo, está aqui à nossa porta, portanto é fácil ir ao MAT, é fácil ir ao CCB, à garagem, é fácil visitar, até é mais fácil de visitar a Trienal da Arquitetura que ainda está agora, e que o tema é mais ou menos o mesmo. Também tem a ver com a primeira pergunta, com a sustentabilidade, tem a ver como é que nós aguentamos este planeta com esta forma de estar, com a nossa própria forma de viver, o que é o moderno. Portanto, eu acho que é importante. Eu, por acaso, acho que a maior parte destas vezes a Bienal e as Trienais, portanto, tudo o que tem a ver com este género de coisas é muito frequentado por alunos de arquitetura e, portanto, das universidades, portanto, quem está a estudar, e depois pelos teóricos. E depois as pessoas da prática, portanto, quem realmente faz arquitetura, quem realmente vive da arquitetura, que produz arquitetura ou que está envolvido neste meio, não vai, porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Se calhar valia a pena nós, quer dizer, no seu caso não é nova, eu já sou mais velho, se calhar valia a pena todos começarmos a tentar aprender com aquilo que é feito para e com os jovens, que provavelmente são o nosso futuro, e portanto, se calhar nós tínhamos, quem está agora a fazer, tem mais a aprender com eles, com estas Trienais e com o Bienal, do que propriamente os jovens, que são quem já está completamente imbuído deste espírito de sustentabilidade. Eu acho que nós, em Veneza, veremos provavelmente aquilo que vai existir em 2040. Portanto, mas tem sido sempre assim ao longo, portanto, mesmo nas artes plásticas, que é um campo que eu adoro, a Bienal sempre mostrou aquilo que vinha muitos anos à frente. E depois veio, realmente, pronto, aquilo é, habitualmente os curadores destas Bienais são pessoas extraordinárias, numa cultura muito acima, pelo menos da minha, de certeza que são, e, portanto, conseguem ir mais além, conseguem ver aquilo que é o futuro. Depois, nesta questão do futuro, e a Bienal é uma questão de conceitos, há uma coisa que, se calhar, para todos nós, mundos mortais, que é ir às feiras. Portanto, aí sim mostra-se aquilo que é o futuro nos próximos 3, 4, 5, 10 anos. Portanto, é mais real, é mais factual, é mais necessário para nós, mas aí é muito fácil, é ir à tectónica e há imensos materiais novos, há imensas coisas novas que também têm a ver com a própria sustentabilidade, com a própria mudança de paradigma de uso, com a própria durabilidade dos materiais, a origem dos materiais, a reciclagem dos materiais. Tudo isto tem a ver com o futuro, tudo isto tem a ver com a sustentabilidade do planeta. Portanto, se calhar, ou é assim, ou estamos desgraçados.
Por acaso mencionou que a curadora da Bienal de Veneza traz uma mensagem particularmente política para o tema de 2023. Atenção que as bienais são quase sempre políticas. Sim. E nós estamos a passar por agora um contexto no mundo ocidental, por isso é que nos chama mais a atenção, de uma guerra na Ucrânia, uma crise económica, questões de inflação. Tudo isto afeta vários setores. Para a arquitetura, isto traz naturalmente a influência e estes impactos que tem, esta influência que tem, é restritiva ou pode ser vista como, de certa forma, um alimento para a criatividade? Bom, todos os problemas... Vamos lá ver. O alimento para a criatividade existe com as artes plásticas. Tanto assim, quando houve o Covid, os artistas todos fizeram peças sobre o Covid. A arquitetura é uma arte, é verdade, mas é uma arte, é uma técnica, portanto, não é a mesma coisa. Repare, portanto, não é assim tão direto. Agora, eu acredito, e a história ensina-nos isso, e eu acho que é sempre bom olharmos para a história e olharmos para o passado para ver o futuro. A humanidade evolui sempre mais nas crises do que quando está na paragem. Portanto, quando está tudo bem, a humanidade não tem evoluído. Quando há crises, quando há situações como estas, a humanidade evolui muito mais rapidamente e, se calhar, para melhor. Temos vários exemplos. Se calhar, a Segunda Guerra Mundial, a humanidade evoluiu como nunca na vida. Nunca tínhamos evoluído tanto. Se calhar, evoluímos foi demais, não é? Portanto, industrializámos demais. Depois, se calhar, temos o reverso da medalha. Agora, o que é que isto tudo tem? Ninguém estava à espera de viver uma guerra. Ninguém estava à espera de viver inflação. Nós tínhamos... Eu lembro, há 15 anos que andamos com a inflação de 2% no máximo e o BCE fica louco se tiver mais do que 2% e agora estamos com 10%. Portanto, o BCE não está a conseguir fazer muita coisa, mas a questão é assim, tudo isso faz com que as pessoas mudem muitas vezes o paradigma. Eu passei os últimos 20 anos a fazer casas de luxo em que, mesmo na altura da crise financeira, havia clientes a pagarem o que fosse preciso para terem aquilo que queriam. Portanto, mesmo nas crises, e aliás nas crises fazem-se grandes fortunas, é nessa altura que se faz, se calhar, até maiores fortunas, mas, na verdade, mesmo nessa altura, eu não tive que andar a poupar. E nos últimos 6 meses, que é uma coisa extraordinária, eu tive não sei quantas vezes que pensar em outras soluções, mais em conta, mais económicas, do que aquelas que estavam pensadas para os projetos, não para baixar o custo, mas só para manter o custo. E depois diz assim, mas os clientes estavam sem dinheiro. Não, por acaso até tem coisa. Até pode vir a acontecer de haver os que não têm. Mas isto aconteceu com pessoas que até poderiam ter o orçamento aumentado 10% ou 15%. Não era para aí que a obra não se fazia. Eu acho que na noção deles não tem lógica pagar aquilo que se está a pedir agora. E, portanto, eles preferem manter o orçamento pelo mesmo e temos nós que inventar outras soluções. Portanto, se calhar, mesmo esta questão da guerra pode valer a pena para nós conseguirmos fazer projetos melhores, ou pelo menos tão bons quanto aqueles que fazíamos com materiais muito mais caros. Portanto, realmente é assim, se eu for pensar, eu ando há 20 anos a fazer casas bem em carrada C. Se calhar há soluções muito mais giras e com muito mais graça, mesmo em termos de arquitetura, como de espaço, com qualidade de espaço, e que são muito mais económicas, ou que se calhar ficam agora ao mesmo preço do que eram. E depois há um paradigma que isso eu acho que aconteceu já no Covid, portanto não tem a ver com a guerra agora, mas sim com o Covid, que as pessoas mudaram a forma como se relacionam com as casas. As pessoas passaram a dar importância às casas. Eu lembro perfeitamente, nos anos 90 toda a gente queria mostrar um carro bom. Os carros eram assim, tipo a loucura. O que as pessoas querem ter era carros. E eu acho que hoje em dia o que as pessoas querem ter é casas. Casas com qualidade. Casas com espaço. Casa com zona exterior. Claro, obviamente, depois tudo isto vai aumentando o valor, porque as casas depois são mais caras, não é? Mas eu acho que as pessoas passaram a ligar muito mais à casa e a casa passou a ser um sítio que dão importância muito mais do que aos carros, ou se calhar à roupa, tudo isso. Portanto, acho que as crises servem para mudar a sociedade também, servem para mudarmos a nossa perspectiva e servem para evoluir. Se nós pensarmos, nos últimos 10 meses fez-se mais pela transição energética do que se fez nos últimos 10 anos. Portanto, não se fez, quer dizer, ninguém fez porque quis, toda a gente fez porque foi preciso. Quer dizer, a Europa precisou de fazer esta transição energética
em cima do joelho, é verdade, mas andavam há 10 anos a fazer e que ninguém fazia nada. Portanto, agora, de repente, teve que se fazer. Portanto, se calhar, a crise pode ser boa. Para a arquitetura também não há de ser má. Eu acho que em Portugal nós estamos habituados à crise porque é desde 2000 que nós vivemos em crise. Crise para cima, crise para baixo. Estamos a mais que habituados à crise. Pode ser que seja esta que nos tire do marasmo em que temos estado. Menos obrigam a acelerar a ação. Sim, exatamente. Obrigada, Nuno. Nada.